Olá, professor Celso Lima aqui. Estamos iniciando mais uma aula de história e hoje nós iremos falar sobre a Mesopotâmia. A Mesopotâmia é considerada o berço das civilizações. Antes de falarmos diretamente da Mesopotâmia, temos que destacar a Crescente Fértil. A Crescente Fértil era uma faixa de terra que ia do rio Nilo, no Egito, até os rios Tigre e Eufrates, na Mesopotâmia. Ela recebeu esse nome por ter o formato de uma lua em estágio crescente e as águas dos rios tornarem o seu solo fertilizado. Graças a esses elementos, acreditam-se que, há 10 mil anos atrás, os humanos desenvolveram a agricultura. A descoberta da agricultura é um evento tão importante que é chamado de Revolução Agrícola, uma vez que transformou a vida dos grupos humanos do final da pré-história. Os homens deixaram de ser nômades para se tornar sedentários, passaram a ter uma oferta maior de alimentos, que causou um aumento populacional. A partir daí, as aldeias foram se desenvolvendo, havendo a necessidade de uma diversificação das atividades. Agora, nem todos os habitantes da aldeia poderiam ser agricultores. Havia necessidade de outros serviços, como pedreiro, carpinteiro, ferreiro, engenheiro. Então, nós temos aí o surgimento da divisão social do trabalho. Com ela, há também a necessidade de exercer um controle sobre essa cidade. A esse fenômeno, vamos ver o nascimento do Estado, instituição que vai organizar a vida dentro de uma sociedade. Na Mesopotâmia, nós vamos ver a existência dos rios Tigre e Eufrates. A própria palavra Mesopotâmia é uma palavra grega que significa terra entre rios. Os povos que habitavam a Mesopotâmia eram politeístas, cultivavam diversos deuses. Em geral, os deuses mesopotâmicos representavam elementos da natureza. Na Mesopotâmia, nós vamos ver a organização de cidades-estados. Eram cidades independentes entre si, que possuíam suas próprias características culturais e políticas. Na Mesopotâmia, vamos ver o desenvolvimento do primeiro sistema de escrita da história, a escrita cuneiforme, sistema esse desenvolvido pelos sumérios, povos que habitaram a região da Mesopotâmia. É também na Mesopotâmia que é desenvolvido o primeiro sistema de leis escritas da história da humanidade, o Código de Hammurabi, desenvolvido pelo rei babilônico Hammurabi. A agricultura era a principal atividade econômica da Mesopotâmia, mas também existia um comércio que ligava regiões como o Oriente Médio, noroeste da África e a Europa. Os sumérios foram os primeiros povos a habitarem a região da Mesopotâmia. Eles desenvolveram sistemas para controlar a água dos rios, como canais e diques, e também desenvolveram um sistema de escrita, chamada de escrita cuneiforme. Acredita-se que o nascimento da escrita tenha sido uma proposta para criar impostos e controlar a produção da sociedade dos sumérios. Outros povos que viveram na Mesopotâmia foram os amoritas. Os amoritas criaram o primeiro império babilônico. E vai ter na figura do rei Hammurabi a sua maior extensão do poder no reino. Ele é responsável por criar o Código de Hammurabi. O Código de Hammurabi, ele também é conhecido como Lei de Talião, ou olho por olho, dente por dente. Ele foi responsável por unificar a língua e a região dentro do Império Babilônico. Depois dos amoritas, nós vimos a chegada dos assírios, povos de origem semita que viviam do pastoreio, mas vão ganhar destaque por ser um povo militarizado. Eles eram excelentes cavaleiros e soldados. Com a sua organização militar, eles conseguem dominar a Babilônia e vão iniciar um domínio sobre toda a região da Mesopotâmia. Os assírios entram em crise quando chegam os caldeus, que vão dar origem ao segundo império babilônico.
Nesse segundo império babilônico, nós temos aí a importância da figura do rei Nabucodonosor e da criação da Torre de Babel e dos jardins suspensos da Babilônia. Após a morte de Nabucodonosor, o segundo império da Babilônia entra em crise até ser dominado pelos persas. Quais seriam as características gerais da Mesopotâmia? Guarde aí. Governo. Eram governos teocráticos. Entre esses reinos, geralmente, o rei ele também era chefe político e religioso. Ele fazia uma união, uma aliança entre o céu, o mundo espiritual, e a terra, o mundo terreno. A característica econômica vai girar sempre em torno da agricultura, por isso que é importante você estar sempre próximo aos grandes rios, e o controle das rotas comerciais, que possibilitavam a circulação de produtos dentro da região dominada. Uma outra característica social é uma sociedade hierarquizada, ou seja, essas sociedades geralmente são representadas por pirâmides sociais que tem no topo o rei, abaixo dele geralmente sacerdotes e militares, seguido de comerciantes e artesãos e tendo na base os seus camponeses. Na religião, eles eram politeístas, cultuavam diversos deuses e esses deuses representavam em geral elementos da natureza. Esses 4 pontos são essenciais para eu resumir o conhecimento sobre Mesopotâmia. Eu vou ficando por aqui, espero vocês no nosso próximo encontro. Tenham todos vocês um excelente dia e até a nossa próxima